Olá, tudo bem? Esse aqui é mais um Papo de Estado, o canal que discute como o serviço público é prestado à população, quais são os bastidores do Estado. Meu nome é Vitor Lins, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda e hoje eu estou aqui com a Patrícia Clissa, que é presidente da APQC, Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. É isso, Clissa? É isso mesmo. Legal. Clissa, eu quero fazer... Vou pedir para você se apresentar e aí já vou quebrar o gelo um pouquinho fazendo uma brincadeira meio Marília Gabriela com você. Eu quero saber Patrícia Clissa por Patrícia Clissa. Bom, isso você não avisou antes, né? Que você Claro ia que não, perguntar. ia perder toda a graça. Então, meu nome é Patrícia, eu sou pesquisadora científica no Instituto Butantan e atualmente eu estou como presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos. E sua pergunta, Patrícia Clissa por Patrícia Clissa? Como que você se descobriu, como você entrou na ciência, como você se apaixonou pela pesquisa e chegou onde você está hoje? Tá. Eu, como pesquisador, como estudante de biologia, sempre fui muito curiosa por entender alguns fenômenos naturais. Então, fiz minha faculdade de biologia, fiz minha pós-graduação em tecnologia nuclear básica no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares aqui em São Paulo, trabalhando com veneno de cascavel. Veneno então, de cascavel, só coisa tranquila, né? Deixa eu pegar aqui e passar um cafezinho para você que chegou. Obrigada. Então, eu comecei a minha carreira mesmo científica como muitos jovens hoje começam, né? Fazendo uma iniciação científica, ou seja, ainda durante a graduação você procura estágios em laboratórios de pesquisa e eu tive muita sorte, assim, que logo eu encontrei uma coisa que eu gostava de fazer. Foi meu primeiro estágio lá no IPEM e continuei lá durante a graduação e depois o mestrado. Então, fiquei lá aproximadamente uns 6 anos. Logo, quando eu me formei, em 93, depois eu comecei meu mestrado e saí de lá em 97. Né? Então, considerando o período todo que eu fiquei lá, foram 6 anos. E, assim, a questão da ciência, como que um cientista enxerga as coisas, acho que é sempre... ele não se satisfaz com as explicações que ele recebe, né? Ele está sempre querendo ir atrás de mais informações. Então, durante a graduação, você tem uma formação, mas você sabe que tem algum assunto ali que te desperta o interesse. Então, você vai indo a fundo nesse assunto. Então, eu me descobri como cientista assim, né, ainda durante a graduação, sabendo que as respostas que eu ia ter na graduação não seriam suficientes. Então, eu teria que ir atrás de outras respostas. Então, assim, eu me vi como cientista. Agora... Sim. Uma intenção desse nosso canal é contar para a sociedade as coisas básicas, assim, né? Todas as coisas que envolvem o Estado, o papo de Estado, né, que é o nosso papo aqui, tudo envolve orçamento público, né? E são aqueles serviços do nosso condomínio chamado Brasil. República Federativa do Brasil, porque a gente, né, nesse caso, também inclui os estados, municípios e tal. Então, a gente vai passar por coisas bem básicas. Conta, assim, para quem está vendo a gente, vamos começar pelo começo. Qual que é a definição de um cientista? Olha, você está fazendo uma pergunta um pouco difícil, assim, porque um cientista, eu acho que ele é uma pessoa que ele não se contenta com as respostas que ele recebe. Então, ele tem curiosidade, ele quer ir atrás, ele quer procurar respostas para algumas questões, né? É assim que a maneira como eu enxergo um cientista, né? Na prática, fazer ciência, fazer pesquisa e fechar as lacunas do conhecimento. Tá exato. Bom. Encontrar as peças do quebra-cabeça que estão faltando. Que a gente chama de puzzle, né? Eu acho que um cientista... primeiro de tudo, ele é uma pessoa que ele tem a curiosidade, assim, acima
eu não sei se seria assim, acima do normal, mas é uma pessoa que tem mais curiosidade, né, do que o normal. Então começa a estudar. Muitas pessoas são cientistas, tem várias áreas, né? Eu sou da área de biológicas, mas tem áreas na letras, literatura. Eu acho que são aquelas pessoas que gostam de se aprofundar no conhecimento. Pessoas que estão se dedicando a conhecer mais e melhor o assunto que resolveram estudar. Chega uma hora que você precisa aplicar esse conhecimento, né? Então, é importante você ter uma profissão, ou você vai se tornar um professor universitário, onde você, ou mesmo um professor de graduação ou de colégio, onde você vai transmitir todo aquele conhecimento que você teve, que você recebeu, ou você pode continuar investigando, né? Então, eu acho que um cientista, para poder definir um cientista, seria alguma coisa bem... Uma questão assim... Eu associo muito com a curiosidade, né? Não se satisfazer com as respostas básicas, assim. Tá sempre querendo ir mais a fundo. Sim, legal. Vamos conversar mais um pouquinho sobre a sua trajetória. Você estava contando pra gente que você começou com os venenos de cascavel, não é isso? Isso mesmo. E aí, hoje, então, a sua ou as suas principais linhas de pesquisa são em qual área? Quais são as perguntas que você está tentando responder agora? E aí depois a gente fala sobre a associação também e o movimento da ciência como um todo. Tá. Então, no meu estágio de mestrado, eu estudei o veneno de cascavel porque ele era um veneno que ele não se mostrava muito imunogênico, ou seja, as serpentes que causam mais acidentes no Brasil, né? Então são as cascavéis, as jararacas, são as duas principais que causam acidente no Brasil. Você tem muito contato direto com as cobras? Eu já tive mais. Tá. Mas atualmente eu recebo veneno no vidrinho seco, né? Mas eu já cheguei a fazer algumas extração de veneno ou cirurgias nas serpentes. Eu já trabalhei, sim, diretamente com elas, mas atualmente eu estou numa fase que eu recebo veneno seco. Mas como eu ia falar, como o caso de acidentados por cascavel. Cascavel, primeiro, é o veneno mais tóxico que tem, né, entre as serpentes do Brasil. Ele é o mais grave, né, quando o acidente é com cascavel. Só que essa serpente, ela tem uma característica, esse veneno, quer dizer, que ele não é imunogênico. Ou seja, quando eles injetam num cavalo, esse veneno, ele não produz a resposta imune desejada, ou seja, muitos anticorpos para depois poder fazer o soro para tratar os pacientes. Então, o meu trabalho era estudar uma maneira de tornar esse veneno mais imunogênico, ou seja, ele induzia uma resposta imunológica mais forte. Aí entra a irradiação, que a gente irradiava o veneno no IPEM, né, irradiação gama, para ele poder formar a gente chamava, são os agregados, né, moléculas que se reúnem devido à ação da irradiação sobre a água, e fazia com que isso ficasse de uma forma que o sistema imune reconhecesse e produzisse uma resposta melhor, né? Então, meu mestrado foi isso. Depois, conhecendo um pouco melhor algumas pessoas que já estavam trabalhando no Instituto Butantan, eu quis me aprofundar na parte da imunologia, porque lá no IPEM eu trabalhei muito com a parte de bioquímica de proteínas, imunologia um pouco e radiação um pouco. Então foram pontos, né, desses três eu escolhi me aprofundar no de imunologia. Foi quando eu passei eu fui fazer entrevista para trabalhar no Instituto Butantan. Trabalhar não, eu ainda era bolsista, né? Isso tudo, então minha graduação foi no Mackenzie, aí eu fui mestranda pelo CNPq durante 2 anos, né, que eu tive bolsa, aí eu fiquei 1 ano sem bolsa, onde eu fui dar aula em colégio estadual, porque é isso sim que a gente faz, né? As nossas bolsas, às vezes é difícil conseguir, muitas pessoas não conseguem e querem fazer uma especialização, mesmo sem receber uma remuneração por isso, então acabam estudando para obter o título, né? Mas também porque
E aí tem que arrumar um Vocacional, trabalho em muitas paralelo. vezes, né? Aí você tem que ter um trabalho em paralelo. No meu caso, os trabalhos assim que sempre me salvaram, né, nas épocas que eu estava sem bolsa, foram dar aula. Então eu dei bastante aula em colégio estadual, aulas de biologia. Mas aí eu ingressei no Instituto Butantan, né, passei na entrevista, fui selecionada, passei na pós-graduação lá na imunologia da USP, do ICB, e iniciei o meu trabalho de doutorado, né? E aí eu tive uma oportunidade de me aprofundar mais na parte de imunologia mesmo, na resposta inflamatória. Aí eu mudei de veneno, aí eu fui para o veneno de jararaca. Eu mudei de veneno, é uma frase muito boa de ser dita. Aí você foi pro veneno de jararaca. No sentido de compreender como que as moléculas atuam, né? O veneno já tem uma característica bem diferente do veneno de cascavel. E tentar compreender a resposta inflamatória que é causada pelo veneno de jararaca para propor um tratamento alternativo contra o acidente de jararaca, porque é um acidente que ele não é tão tóxico quanto o veneno de cascavel, porque o veneno de cascavel ele tem um efeito sistêmico, que a gente fala, mais neurotóxico, e o de jararaca ele tem um efeito local, né? Então, nesse caso, a ação local pode resultar, muitas vezes, no paciente perder um membro, ou o membro perder a função, né? E a resposta realmente é muito exacerbada. Então, a gente queria compreender melhor essa característica. E quando você entra num universo de moléculas que fazem muitas coisas diferentes, como é o papel de um veneno, você acaba pescando algumas moléculas que podem ter um efeito positivo, né, para outras coisas. Então, você começa a estudar uma coisa e você depois vai ver se encontrou alguma molécula com um efeito positivo para outras coisas. E aí, no meu caso, eu encontrei uma molécula que ela tem ação na resposta de resolução da inflamação. Então, apesar do veneno ser muito inflamatório, causar uma lesão, eu encontrei uma molécula que pode resolver mais rapidamente uma lesão ou uma inflamação. Então, é como se fosse um coadjuvante no processo de cicatrização, né? Então, eu continuo estudando essa pequena molécula e com isso aí a gente vai indo, né? Sim. Vai aprimorando. E uma curiosidade aqui, você falando, o veneno de cascavel e de jararaca. O que ele faz, assim, na pessoa? E eu que moro aqui, assim, nos prédios de São Paulo, estou muito curioso. Onde que acontecem esses acidentes, geralmente? Acontecem em muitos lugares, né? Então, na região... Não sei muito longe, não. Eu moro em Cotia, meu irmão mora em Cotia, eu moro em Osasco. E ele já me ligou 2, 3 vezes falando, pá, tem uma jararaca aqui, no condomínio dele. Deixa eu ligar pra minha irmã, né, que ela sabe tudo. Eu falo, vamos levar lá no Butantan. Mas assim, acontecem acidentes. Aí você levou uns raios gama pra lá também, não, né? Não. Aí dá um X-Men, né, assim, ó. Não, mas aí quando eu chego lá, ele já matou a cobra, né? Ele não quer prefere não esperar, a cobra. né? Mas tem muitos acidentes. No Brasil, acontece cerca de 27 mil acidentes por ano com serpentes peçonhentas. Nossa. Mas acontece muito no interior, né? Então, onde tem mato, onde as pessoas trabalham com agricultura, agricultores. Tanto que você vai ver o perfil de quem sofre acidente, são homens com idade de trabalhar no campo, né? E pessoas assim que existe como se prevenir, né? Existe uma agora eu não lembro o nome, uma capa assim que você põe de couro em volta do pé, porque o local que mais acontece acidente é na parte do pé, no tornozelo, onde elas picam. Então você pode se proteger, né? Mas no campo, no dia a dia, você vê que não é isso que acontece. Não tem essa prevenção, não é feito esse trabalho de conscientização dos perigos, né? Sim. Uma coisa que eu fiquei assim, maravilhado quando eu entrei no doutorado, em ciência política, né? Que eu ingressei eu sou doutorando ainda, né? E essa coisa de você contribuir com um tijolinho para o conhecimento da humanidade, né? Isso é muito bacana.
E agora eu quero entrar assim, um pouquinho já no assunto da sua associação, perguntando... Eu entrei na vida representativa da minha categoria também. E tem uma coisa muito bacana que aconteceu, foi de conhecer as realidades da nossa categoria, né? Você conhece, assim, você conversa com as pessoas e tal. Então, por exemplo, eu sou auditor fiscal. Quando eu entro na representação dos auditores, ficou mais claro para mim o que é ser um auditor, por exemplo. Quando você assume a diretoria dos pesquisadores científicos do Estado de São Paulo, você começa a ter uma outra visão sobre o que é ser um pesquisador científico, né? Qual que é o perfil, como você apresentaria para a sociedade um pesquisador científico aqui do Estado de São Paulo? Então, pela carreira ser uma carreira que foi criada em 1975 e também ser uma carreira que não teve muitos concursos ultimamente, então ela é uma carreira composta principalmente por pessoas acima de 45, 50 anos, né? Isso faz com que a gente sinta falta, primeiro, dos jovens, mas mesmo assim entraram pessoas jovens, né? Mais jovens, tem tido... Eu não sei se é isso que você quer saber, que eu também não sei exatamente o que eu quero falar, mas, por exemplo, os últimos Vamos investigar isso juntos. Vamos. O que a gente quer dizer aqui? Vamos investigar. Os últimos concursos que tiveram na área de agricultura, que eu sei que é o caso mais emblemático, ocorreram em 2003. Então, que foi o ano que eu entrei como pesquisadora científica. Eu tenho 50 anos hoje. Então, quando você... eu já estou na carreira há 14, 16... Vai fazer 15 anos, né? Foi em 2004 que eu entrei. Quase 20 anos, na verdade, né? 18 anos, mas enfim. Muitos que entraram junto comigo não estão mais na carreira, né? Então, principalmente assim, na área de... Eu sou da área de saúde, na área de agricultura. O último concurso foi em 2003. Na área de saúde ainda a gente viu, né, que ocorreram outros concursos, mas para menos cargos. Então, por exemplo, quando eu entrei, foi um grande concurso em 2003 que aconteceu. No Butantan, acho que foram mais que 40 vagas para um instituto. Isso é muita coisa, né? Na parte da agricultura, que hoje é formado por 7 ou 8, são 8 institutos na agricultura, eram 200 vagas. Então, assim, entrou muita gente ao mesmo tempo na carreira. Mas essas pessoas, muitos não continuaram. E o que eu quero dizer assim, hoje a gente tem um perfil de idade, pelo menos de pessoas que estão envolvidas na associação, de pessoas acima dos 50 anos. As pessoas mais jovens, a gente sente que tem uma resistência. Eu não sei se é uma resistência, eu não sei o que falta, mesmo em quem entrou junto comigo. Estou falando assim, os mais jovens, vamos dizer assim, de 50 para baixo, a gente não tem muita participação na nossa associação. Então, a gente sente que o perfil de um cientista é ele ficar no mundo dele, fazendo as coisas dele, preocupado, né? A gente tem uma carreira muito consolidada, onde a gente sobe nessa carreira por mérito, né? Não é uma carreira que você vai subindo conforme a sua experiência, o seu tempo. É conforme a sua experiência acumulada. Então, você precisa orientar, você precisa escrever artigos científicos. Ou seja, você tem que enfiar a cara no seu laboratório, na sua tese, no seu trabalho e produzir. Mesmo que, e com isso, muitas vezes você precisa fazer colaborações, trabalhar com pessoas do lado. Mas o cientista, o que eu percebi como perfil dos cientistas, estando hoje na associação, é que nós somos pessoas muito voltadas para nós mesmos, né? E eu acho que isso é ruim, porque a gente acabou chegando num ponto
Primeiro que a gente vê que a ciência não está sendo tão reconhecida como deveria, né? O cientista não sabe falar a linguagem mais acessível, que as pessoas consigam entender, porque a gente fica preocupado em falar com os nossos pares, em falar com pessoas que vão entender o meu artigo. Então, isso te afasta um pouco da sociedade como um todo, né? Então, a parte de comunicação científica, eu acho que a gente, como cientista, deixa um pouco a desejar. Mas eu vejo, assim, pessoas mais voltadas para o seu mundo, sabe? Sem se abrir. Quando eu entrei para a associação, eu conheci pessoas que pensavam como eu, que enxergavam a carreira como um todo, estavam interessados em melhorar a situação como um todo, né? Então, isso é legal, porque você encontra pessoas que têm afinidade, mas, ao mesmo tempo, você fala, poxa, cadê os outros, sabe? Cadê a juventude que vai trazer ideias novas? Igual você com esse seu podcast, por exemplo. Eu acho que é muito interessante você conseguir ter essa ideia que você teve. Vamos desmistificar um papel do Estado. O papel do Estado, que todo mundo acaba querendo só culpar o Estado, né? A gente sofre uma certa propaganda muito negativa de tudo que é do Estado. Então, obrigado por dizer isso. A ideia desse canal é exatamente essa. É assim, a gente está discutindo temas da sociedade e da área governamental, do Estado. Tem muito público para isso. Assim, a gente está começando agora, vamos achar o tom ainda. Mas veja, o público todo da Globo News é interessado por essas coisas. Essas coisas são ditas para os adultos formadores de opinião. Sempre ditas por pessoas que não têm intimidade alguma com o lado de dentro do Estado. Então, geralmente, o Estado ele é contado por alguém que está de fora. Eu queria que essas coisas fossem contadas por quem está de dentro, né? Então, assim, a pessoa pode ligar a Globo News, ver um jornalista falar sobre a ciência e vai dar alguma opinião sobre os cortes, sobre o tema que for. A gente não tem lugar para de dentro poder dizer. Então, essa era uma coisa que motivou eu, Sardinha, o Oliver, todo um grupo de pessoas interessadas no serviço público em fazer isso. Então, que bom, eu quero que você fique à vontade para dizer todas as coisas, porque essa que é a ideia mesmo. O servidor público, ele acaba sendo mal visto, porque a gente está sendo massacrado, né, numa política de desvalorização. E eu acho que é importante mesmo ter alguém que fale o que é. Então, assim, é uma oportunidade excelente, né, poder trazer aqui um pouco do que é a vida de um cientista. Infelizmente, eu gostaria mesmo, assim, né, se mais para frente a gente tiver a oportunidade, que outras pessoas da nossa associação venham, até outros cientistas mesmo, que possam falar. E pessoas, assim, que eu tenho certeza que vão agregar muito e vão conseguir... O convite já está feito, que bom. Sim. Legal. Eu acho que é muito... Eu gostei bastante dessa iniciativa, assim. Eu acho que é muito, muito, muito importante. Então, eu mesma tenho que ouvir dentro da família que é muito melhor privatizar um parque, porque ele entrega para a iniciativa privada o que tem. Um parque estadual, sabe? Um parque que você precisa de pessoas preparadas para cuidar daquele parque, que tem um conhecimento do assunto. Então, em São Paulo, a gente viu recentemente acontecer a extinção de um instituto muito importante na consolidação de todo o patrimônio florestal do Estado, que é o Instituto Florestal. Um instituto com mais de 100 anos foi simplesmente extinto. Então, assim, os pesquisadores nesse instituto são responsáveis. Qual que é o nome do instituto? Instituto Florestal. Então, os pesquisadores são responsáveis por manter vai fugir a palavra agora, mas enfim, cada vez mais aumentar. Imagina, 100 anos no estado de São Paulo, você tem um instituto responsável pelas reservas ecológicas,
por criar os parques, as unidades de conservação, pessoas que se especializaram nas espécies que são nativas de cada região, porque também um parque ele pode ter no Instituto Florestal, por exemplo, né, que agora foi extinto, ele tinha unidades de conservação e unidades de produção. Então, tem unidades de florestas destinadas à produção de pinos e eucalipto para o Estado poder vender. E, com isso, alimentar a própria pesquisa, o próprio conhecimento mais na área de botânica, né, nas áreas de conhecimento ambiental. Existe muito interesse por trás dessas áreas, as áreas de produção, as áreas de conservação. Então, um ataque que está sendo feito, eu considero um ataque mesmo, são os parques estaduais estarem sendo concedidos para a iniciativa privada para servirem de pontos turísticos. Então, assim, o PETAR, né? Eu não sei se vocês chegaram a saber, a ter conhecimento, mas o PETAR, ele é uma unidade de conservação, ele tem dentro dele, que ele é uma estrutura, ele tem várias... naquele local, se eu não me engano, é o ponto de maior preservação de Mata Atlântica no estado de São Paulo. A região do PETAR. Tem as cavernas, que elas são alimentadas por todo o sistema aquífero da região. O governo atual está com uma proposta de fazer uma concessão do PETAR. O que significa isso? Abrir... O PETAR, hoje em dia, ele já é explorado turisticamente. As comunidades locais conseguiram, de uma forma muito trabalhosa, mas eles mesmos conseguiram transformar aquilo num ponto turístico, né? Então, você vê que as pessoas da região, elas se especializaram em guias de turismo. Muitos até foram estudar biologia para depois voltar para trabalhar lá, né? Então, eles sobrevivem. Aquela comunidade toda na região do PETAR, ela sobrevive por si. Mas vem uma proposta de fazer uma concessão e acabar com tudo isso que já existe, que é feito, né, na comunidade, todo esse trabalho, e conceder para a iniciativa privada por 30 anos. Ou seja, vai vir uma empresa que vai pegar todas aquelas trilhas, vai falar que só eles que podem fazer aqueles caminhos, eles vão falar quais as cavernas que podem ser exploradas. Então, sendo que tem muito... Primeiro que tem muito trabalho científico sendo feito nas cavernas, né? A gente tem também, na área do meio ambiente, o Instituto Geológico. Isso vai continuar havendo ou fica incompatível? Os institutos do meio ambiente, eles foram... Um foi extinto, que é o Florestal. As unidades de conservação, unidades de proteção, de produção, que estavam sob a tutela do Instituto Florestal, passam a ficar sob a tutela da Fundação Florestal, que funciona como um órgão privado, tá? Uma fundação, e eles podem fazer o que eles quiserem. Foi quando eles começaram a fazer as concessões. O que vai continuar, assim, as pesquisas... Então, o Florestal foi extinto, o Geológico e o Instituto de Botânica, que são os outros dois do meio ambiente, foram fundidos. Então, a parte de pesquisa do Florestal, o Geológico e o de Botânica, foram reunidos em um instituto novo, que chama IPA, Instituto de Pesquisas Ambientais. Só que são institutos com características diferentes, sobre um pretexto de modernização e economia, uma economia que a gente não entende que economia é essa, porque aquela economia burra que a gente fala, né? Que eles querem modernizar e reunir todos em um só. Enxugar ministério, né? Aquela coisa. Exato. Aí pega tudo que sobra e dá para um banco, assim, pá! Vai dar para a iniciativa privada o patrimônio florestal. O patrimônio florestal, que é do Estado, não, a iniciativa privada pode explorar por 30 anos. E quem vai cuidar, né? E quem que vai ser o responsável por administrar em termos... Não é só administrar... Como não tem concurso, como não tem pessoas trabalhando,
fica uma estrutura cara de ser mantida pelo pretexto deles, né? Poucas pessoas trabalhando, mas assim, você vê que poucas pessoas estão suando para dar conta. 2 servidores têm que dar conta do que 10 servidores faziam, mas estão lá, porque eles têm esse compromisso com o serviço público, né? Mas assim, só para terminar essa questão dos parques, a questão da privatização que aconteceu também ainda na área ambiental. O Instituto de Botânica. Então, o Instituto de Botânica era um instituto de pesquisa, foi concedido para iniciativa privada. Hoje, ele já faz parte do... Tem uma empresa que está cuidando do Instituto de Botânica. O Instituto de Botânica ele tinha uma das maiores coleções de orquídeas, de plantas até, né, do Brasil. Assim, plantas super raras estão sumindo, estão sendo... Não sabe se vendidas ou não. Coisas que eram patrimônio. Então, assim, um pesquisador... Ele consegue montar um banco de espécies, de variedade, que você sabe que ali vai estar representado a variedade a variedade, vamos dizer assim, de plantas, né? E aí chega alguém para cuidar daquele espaço que não tem especialistas no assunto e começa a perder as plantas, né? Vender, são plantas raras, plantas caras, até que a gente ficou sabendo recentemente que estão sumindo, né, das coleções. Então, assim, é complicado essa questão de... O governo não entendeu o que o Instituto faz. Então, na época do projeto que foi da reforma administrativa do Dória, a gente sabia, assim, ele quer fechar fundações. Então, até o último minuto, a Fundação Florestal ia ser fechada. Acho que alguém falou para ele, não, a Fundação Florestal ela tem dinheiro que vem das unidades de produção. Então vamos fechar um Instituto Florestal. Extinguiram, entende? Então, assim, é uma situação muito... que a gente vê que o governo não tem quem assessora eles nas próprias instituições que são do governo. Então, é como se entrasse um grupo de pessoas que não sabe o que é que ele faz e então vamos extinguir. Eu achei interessante, você disse a seguinte frase, né? O governo não sabe o que os institutos fazem. Como você resumiria para o governo o que os institutos fazem? Os institutos de pesquisa, eles têm a capacidade de formar pessoas que vão conseguir responder no caso de uma emergência com uma resposta específica. Então, assim, são situações... Os institutos eles precisam desenvolver tecnologias. Então, eles precisam desenvolver, no caso do Butantan, tecnologia para vacinas, conhecimento, tudo que envolve a produção de vacinas, né? Então, assim, cada instituto tem uma característica diferente, mas o que os institutos fazem é transformar o conhecimento numa tecnologia. Então, precisa haver que hoje em dia eles falam em transferência de tecnologia. Então, muitas vezes, um instituto nem produz aquela tecnologia, igual que aconteceu na Coronavac, foi uma transferência, né, de tecnologia. A gente absorveu, a gente foi lá na China, eles compraram a Coronavac para produzir aqui. Ela não é desenvolvida aqui. Mas, ao mesmo tempo, se não houvessem pessoas capazes de aplicar saber fazer isso, né, não teria sentido ter a Coronavac. Mas, assim, os institutos é muito diverso, né? Ainda mais, assim, do estado de São Paulo. Eu acho que, resumindo, seria assim: aplicar um conhecimento para resolver um problema ou da área de agricultura, da área de meio ambiente, da área da saúde. Os institutos têm um papel muito importante. Então, assim, dentro da história dos institutos, tem institutos com mais de 100 anos, né? O governo do estado de São Paulo, o estado de São Paulo, ele é um estado que se desenvolveu economicamente porque ele teve um investimento em pesquisa. Esse investimento em pesquisa
possibilitou, por exemplo, o café no estado de São Paulo ter um papel de protagonismo na época da produção do café. Ou seja, quando chegou uma praga no café, que chegou... Eu não sei muitos detalhes disso, mas chegou uma praga no café. Eu também não sei, mas eu sei que adoro café. Obrigado pro São Paulo por ter investido em café. Então, e ele investiu... O Instituto Agronômico de Campinas, né? Ele foi um instituto criado justamente assim, foi em eu não sei agora a data exata, mas assim, ele foi criado para preparar pessoas capazes de solucionar problemas que viessem a acontecer na agricultura, né? Então, naquela época eram biólogos, pessoas contratadas para poder estudar as pragas, e foi o que aconteceu. Veio uma praga e conseguiu... os pesquisadores conseguiram debelar. Isso aconteceu em várias culturas, né? Por exemplo, isso possibilitou que São Paulo fosse como hoje ele é, né? Ele é capaz de produzir várias culturas diferentes. Então, inclusive, também São Paulo teve... o Instituto, eles fazem os cultivares, né? Que são as plantas, chamado de cultivar, mais resistentes. E a gente vê que assim, são coisas que a população não sabe, né? A população não conhece. Mas um cientista, ele tem um papel de estar sempre voltado para entender alguma doença que vai atacar a plantação ou mesmo o ser humano. Descobrindo soluções, né? Descobrindo soluções, assim, né? Imagina, a gente vive num mundo que, sei lá, eu tô aqui sentado, as coisas chegam, né? As coisas chegam, as coisas existem, né? A gente, enfim, Um exemplo, então. Tem também um instituto que chama Instituto de Tecnologia dos Alimentos, ITAL. O que o ITAL faz? Ele estuda... ITAL? Instituto de Tecnologia dos Alimentos. Entre outras coisas, ele vai estudar a embalagem. As melhores embalagens para os alimentos, né? Embalagens que vão preservar as características dos alimentos. Mas eles têm muitos outros estudos também. Então, tem estudos em grupos lá do chocolate, do cacau. É difícil eu te falar, porque até para mim, que eu estou na associação, que eu me interesso, e eu vejo pesquisas assim fantásticas, eu também não sei o que todos fazem. É muita coisa, né? É muita coisa diferente, muito diferente, né? Então, eu poderia ficar aqui falando de alguns exemplos. Quantos institutos a associação representa, assim? Hoje são 17. 17? E esses institutos nessas 3 secretarias, né? De Agricultura, Saúde e Meio Ambiente. E tem ainda um outro instituto na Secretaria de Planejamento, que é o Instituto Geográfico e Cartográfico, mas nesse é um instituto, mas a gente não tem pesquisador lá. Então, ele está representado na nossa categoria, mas não tem pesquisadores, porque nunca foi preenchido o quadro, nunca conseguiram vagas para esses institutos. Decisão político-orçamentária mesmo. Eu não sei exatamente. É um instituto, eu só sei que ele a gente considera o Instituto Geográfico e Cartográfico. Ele é de uma 4ª secretaria, porque tem a Secretaria da Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente. Então, esse outro é da Secretaria de Planejamento, mas não tem pesquisadores, mas tem os outros cargos, né? Então, dentro dos institutos, são 3 cargos principais que atuam. Então, tem a carreira do pesquisador científico, a carreira do assistente técnico à pesquisa científica e a carreira de apoio à pesquisa científica, que aí é dividido em 4 categorias. Classes de apoio, que chama, né? Mas hoje, no total, a gente... Vocês representam apenas os pesquisadores? A gente representa apenas os pesquisadores. No entanto, como a gente também representa a defesa dos institutos, e essas outras categorias estão nos institutos, indiretamente a gente representa o interesse dessas outras categorias também, né? Pelo fato de hoje eles não terem uma associação que os represente,
Então, quando a gente... não há o CNPJ aberto, é isso? Para essa associação das carreiras de apoio, eles não têm. Embora eles não sejam oficialmente da nossa associação, mas quando a gente faz alguma reivindicação, principalmente das questões salariais, né, a gente sempre... Eles estão juntos, porque eles são a carreira que dá sustentação, né? Então, eles dão realmente... O trabalho deles é um trabalho muito específico. Muitas vezes, muitos são formados com graduação, alguns não são, mas é um trabalho que é muito específico, não pode ser feito assim por qualquer pessoa. Então, eles precisam de uma valorização, né? E a gente sabe que o Estado não valoriza seus servidores, mas eu estava falando assim... É a última coisa que o Estado faz, inclusive, né? Valorizar seus servidores. O Estado de São Paulo, né? Sim. Pelo menos. Mas assim, no Brasil, de uma forma geral, isso acontece, né? Eu sou de uma central sindical e as centrais entraram contra a estrutura do Estado brasileiro, na OIT, porque você não tem um mecanismo no Brasil para os trabalhadores da administração pública, que é como a Organização Internacional do Trabalho chama os servidores no mundo, um mecanismo de recomposição salarial, inflacionária e tal, porque a inflação acontece em qualquer lugar do mundo. Ela sempre vai acontecer. Então, porque ela sempre vai acontecer, que você tem os mecanismos de database, dissídio, acordo coletivo, tudo isso já acontece na iniciativa privada, no Brasil e no resto do mundo também. No caso brasileiro de servidor, isso não tem, isso não é efetivo. Então, sob o ponto de vista civilizatório, os servidores estão muito, muito, muito atrás. E as centrais sindicais estão já entraram, né, contra o Estado brasileiro na Organização Internacional do Trabalho. Inclusive, teve recentemente um julgamento do STF sobre essa questão do Estado ser obrigado a dar o dissídio, né? E eles votaram pela não obrigatoriedade. É isso. Mais ou menos, né? Aí a gente vai lá e corre na Organização do Trabalho e fala, tá louco? Sim, porque se deixar do jeito que está, é o que está acontecendo hoje, né? Que eu vejo na nossa categoria. Para a pessoa entrar no início da carreira de científica, se houvesse mais concursos, o salário é a mesma coisa que de um cortador de cana no interior do estado, né? Então, assim, não estou desmerecendo de nenhuma maneira quem trabalha no trabalho pesado, tudo, mas a gente pensa assim, a pessoa foi lá, estudou e se especializou. Muitas vezes, como não tem concurso há muito tempo, ela precisa ter... vai acumulando, a concorrência é muito grande. Então, se tiver um concurso hoje para 20 vagas, por exemplo, vão concorrer pessoas que já têm um mestrado, um doutorado, provavelmente estão num pós-doutorado, né? E uma bolsa de pós-doutorado é 8.400, enquanto o salário no início da carreira é 4.500, né? Então, a gente vê que é todo um conjunto de situação. A gente fala que a gente já está há mais de 10 anos sem reajuste. Na verdade, a gente está sem reajuste, como todos os servidores do Estado, desde, eu não sei, cada caso é um caso específico, mas no nosso caso, desde 2013 até hoje, a gente teve 13% de reajuste. Nossa, a inflação menos que solto. Foi o que o Estado deu para todos, né? Quando ele dá, exceto o professor, ele dá um projeto diferente, um projeto de lei diferente. Eu não sei como funciona a recomposição na sua categoria, mas, simplesmente por exemplo... não há. Então... Congelamento, bom, enfim. Mas quando a gente... Que nem agora, que ele deu 10%, a categoria de vocês recebeu em março de 2022? Não. Como assim? Não recebendo. Os 10%, eu achei que tinha ido para todo o funcionalismo. A nossa não veio. Mas pode isso? Pode. E aconteceu. E aí vocês estão desde quando sem ter? Não vou conseguir te precisar agora.
Porque é uma... A gente tem lá uns gráficos que atuam... Assim, você há de concordar comigo, né? Muitas vezes... Tudo bem, agora a maioria das carreiras está passando por um vale, assim, né? Aqui no estado de São Paulo. Mas, assim, muitas vezes, se a gente tivesse simplesmente uma parcela da recomposição inflacionária, é o que a maioria dos servidores estão ali, muitos por vocação, a pessoa... Ela gosta de fazer o que ela faz, ela está ali, ela tem uma pegada mesmo de trabalhar pelo público, pelo coletivo, e a pessoa está ali legal. A gente não costuma brigar por aumento, né? A gente só quer assim, deixa eu só não perder, porque assim, meu aluguel subiu, sacou? Mas então, e aí quando um repórter vai falar da sua situação, eles anunciam assim, eles receberam um aumento de 10%. É isso que eu fico... indignado, que eu gosto de chamar de ter que olhar na cara do cunhado no Natal. Nem tem cunhado, mas é o cunhadão ali, né? O cara que você fica... a gente é servidor, ainda tem que ouvir que é Marajá no Natal, né? Isso que eu quero, essa que é a cena que eu estou falando. Então, eu vou errar aqui na matemática, mas vai ficar claro para entender. Se a inflação for de 20% e o governo recompuser 10%, o jornalista vai falar, deu 10% de aumento para ele. Não, você teve redução de 10%. A conta não é essa, mas você teve foi a redução de 10%, né? Exato. Se tivesse o 20 cheio, estava igual, não, empatado. Eles usam a palavra aumento, mas não é aumento, é uma recomposição, né? Exatamente. Então, no nosso caso, na nossa categoria, eu sei porque a gente até encomendou um estudo do Diese. A inflação de 93 até aqui foi 70%. A recomposição oficial foi 13,8%. Então, se fosse ter um reajuste hoje para você recompor o seu poder de compra de... Hoje, né, em maio, quando a gente fez o estudo, era em maio. Só para você recompor o seu poder de compra, o seu salário teria que ser reajustado em 50%. Né? Então, a gente sente que isso... é uma estratégia para desanimar o servidor, para deixar o servidor fazendo o seu trabalho cada vez... Eu vejo assim, se você está em um lugar que não te valorizam, você vai continuar fazendo o seu trabalho. Afinal de contas, você está lá, você é um servidor. Só que você perde o seu estímulo, você não consegue mais pagar suas contas. Isso acaba causando até um problema psicológico, né? Então a gente vê muitas pessoas assim, a maldade, com baixa autoestima. Então, isso é uma maldade, olha só. É uma maldade o que fazem com o servidor público. Veja, o servidor, ele vai fazer o trabalho dele, porque a lei manda ele fazer o trabalho dele. Ele vai lá e vai fazer o trabalho dele. E do outro... Bom, então assim, de um lado ele entrega o trabalho, que não há alteração, e de outro lado... ele precisa receber pelo trabalho. Não tem nenhum mecanismo de reajuste automático. Então, se ficar parado, ele está cada vez ganhando menos. E aí vem geralmente aquelas frases assim, quando vai se discutir um reajuste, se trata a remuneração do servidor como uma questão fiscal. Então, a Globo News vai debater assim... É porque eu vi bem um programa da Globo News que tinha esse título, assim. O reajuste dos servidores federais é compatível com as contas públicas? Essa era uma pergunta. E eu fiquei assim, que pergunta maldosa. Reajuste é compatível com as contas públicas? Importa? Veja, vamos pegar assim... Como se não fosse... Não, isso não importa. Olha só, vamos pegar aqui. Um colégio precisa comprar papel higiênico. Aí passa um ano, vai ter reajuste no papel higiênico. Dar reajuste para o papel higiênico é compatível, vai ter que comprar e acabou. Há um valor intrínseco ao negócio. Tem um valor intrínseco ao seu trabalho. Quando você desvincula e pergunta se é uma questão... É compatível com as contas públicas, está tratando como uma coisa simplesmente fiscal, então está dizendo assim, você vai ter que trabalhar de qualquer jeito. Deixa eu ver quanto eu posso, quanto eu quero te pagar. Que loucura é essa? Quando você faz essa dissociação do que você entrega do quanto merece. Isso é uma ofensa. É dizer que não há um valor intrínseco do seu trabalho. Exatamente. Independente do trabalho que for, né?
você sente exatamente isso aí. É como se o seu trabalho não tivesse um valor. Exatamente. Nem você sabe mais qual é o valor do seu trabalho. É isso, exatamente. Vão matando a gente por dentro. E aí eu fico pensando assim, mas quando é para reajustar o salário do judiciário, por exemplo, que hoje o teto é R$39 mil, pode, né? E todos aqueles que vêm embaixo... porque é o juiz, eles que... São eles que decidem. Ou mesmo dos deputados. Então, assim, são situações... Esses sim é que são vistos, né? Quando eles falam funcionário público... Então vamos lá. A gente tem a evolução funcional. A evolução funcional, que é o quinquênio, sexta parte... Aí tem a licença-prêmio, que a gente pode tirar. Vocês têm isso também? Sim. Vocês são CLT ou estatutários? Estatutário. Sou estatutária também. Então, a gente tem essa questão. No nosso caso, a gente tem insalubridade. Essa insalubridade era corrigida pelo... Veneno de cascavel, né? Tá certo. A insalubridade... É assim que nasce o vilão do Homem-Aranha, né? Assim, né? Ela era corrigida pelo salário mínimo, né? Porque ela é sempre assim, 20% de um salário mínimo ou 40% de um salário mínimo é o cálculo da insalubridade. Esse governo ele conseguiu tirar esse reajuste mínimo aí do salário da nossa insalubridade sobre o salário mínimo. Então, desvinculou. Não é mais vinculado ao salário mínimo a insalubridade. Então... né? De vez em quando aumentava R$50 o nosso olerite, porque era a insalubridade que aumentou, né? E isso assim, ao longo de 9 anos, na verdade, né? Era o que a gente via. Aí agora esse governo tirou e aí ele ainda vem com a reclassificação da insalubridade. Então agora a gente está até tendo que novamente, né, fazer toda a questão de comprovar, né, que você trabalha com coisas que são insalubres ou não. E aí a gente está tendo agora que passar por isso. E já foi avisado que, como ele dá para você luva, máscara, óculos de proteção, então ele pode diminuir a sua insalubridade. Agora tá de boa. Aí você vai lá pegar uma cobra, né, porque você tem uma luva, então você... Agora, amigo. Mas, enfim... são essas coisas que a gente vê que falta o muita estrutura de trabalho reconhecimento. também, né? O desmonte é muito grande, né? Quais são os principais pleitos, assim, com relação ao sucateamento da estrutura de trabalho? Como que é a estrutura de trabalho? O desmonte é muito grande? A estrutura de trabalho, como eu sou do Instituto Butantan, e o Butantan tem a Fundação Butantan, que dá todo o apoio. Só que agora ela não está dando só apoio, ela está praticamente fazendo o Butantan, né? Porque hoje o Butantan ele tem 3 mil funcionários aproximadamente, sendo que são da fundação, né? 3 mil da fundação e 300 do Estado. Então não é mais uma fundação de apoio, já é uma fundação que vai tomar o lugar, né? A gente sabe que o próximo passo é esse, tomar o lugar dos servidores. Por eles... Pela fundação, todo mundo podia se exonerar e ser contratado pela fundação. Sabe, assim, eles não entendem qual é o papel do servidor contratado, concursado, que fica lá e que tem um plano de carreira, que vai manter as pesquisas, que vai desenvolver o seu trabalho, né? Então, isso não é compreendido. Então, assim, para mim é difícil falar como Butantan. O que eu sei, que eu escuto, assim, dos institutos, da agricultura, principalmente, que está muito precária a manutenção mesmo da infraestrutura. Então, eles têm bancos de semente, bancos de germoplasma que estão, assim, meio que abandonados, né? Primeiro que o pesquisador que cuida daquilo... que eles chamam de curador, né? Quem cuida de uma coleção, está se aposentando, não tem quem vai cuidar. Não tem quem vai cuidar, então vai perder todo aquele conhecimento, sendo que tem variedades de plantas lá que são valiosas, né? Que é importante manter. Então, o que acontece
Por exemplo, hoje o que o Estado paga mesmo é a conta de água, luz, telefone, e até isso eles acham que eles não têm mais que pagar, né? Na questão dos institutos, que não é mais unidade orçamentária, agora são unidades de despesa. Então, até aquele orçamento vinculado está sendo cortado. É como se os institutos tivessem que pagar a sua conta de água e de luz pelo seu trabalho que eles estão desenvolvendo. Ele desenvolve, então ele tem que procurar um parceiro lá para aquela cultura que ele está pesquisando. Aí tem que conseguir trazer dinheiro da iniciativa privada. Né? Quer dizer, a mensagem é a seguinte: não há fim social. É isso que o governo está querendo dizer. Você não quer mais participar, quer dizer, é um descaso enorme, né? E a questão do fim social, eu acho que agora você tocou num ponto muito importante, porque uma pesquisa científica feita por um instituto, que a gente chama de pesquisa pública, ela tem que ser de conhecimento e de domínio público. Não pode ficar na mão de uma empresa específica, entende? Tem que ser uma coisa que favoreça a maioria. Então, um outro exemplo, assim, uma pesquisadora lá do Instituto Biológico estudou uma cepa que se chama tricoderma, né? Que é um fungo que se alimenta na raiz, ele infecta a raiz, só que ele não é prejudicial. Pelo contrário, ele ajuda, ele é como se fosse um controle biológico de pragas, né? Essa pesquisadora se aposentou, mas ela tem todo o estudo dela e ficou, né? Outras pessoas continuaram. Por sorte, tinha alguém para continuar. E essa cultura, em vez dela ser passada por um conhecimento público que abrangesse o maior número de pessoas que pudessem se utilizar dessa cepa, dessa linhagem, ela vai ser passada, vai ser vendida para a iniciativa privada para poderem... a iniciativa privada ou vender eles fazem as modificações genéticas, né, de modo que eles não mais se reproduzam sozinhos. Então, eles vão, sempre que eu quiser, esse fungo aqui para proteger minha planta, eu vou ter que comprar da Monsanto, por exemplo, certo? Ele não tem mais a capacidade de se autorreproduzir porque ele quer vender para mim, para o resto da vida, né? Então, e sendo que isso poderia ser usado de uma forma, primeiro, que você estaria diminuindo o uso de agrotóxicos, você estaria protegendo o meio ambiente, porque é um meio natural, né? Então, e aí você não está mais fazendo isso porque você passou isso, vendeu para alguém. Você vendeu esse conhecimento todo, acumulado, o know-how, tudo, por R$8.000. Que isso? É o que eles vão vender. Uma cepa desse tricoderma aí. Sendo que... Então, assim, são coisas que acontecem, né? Que a gente não consegue mensurar o tamanho. Né? Então, a gente não consegue mensurar o tamanho da importância do trabalho que a gente faz. Justamente, eu acho que tem as características do pesquisador ficar muito voltado para ele mesmo. Aí a gente perde a visão do todo. Quando você diz isso, você fala de cada pesquisador ficar virado para si mesmo ou a categoria ficar voltada para ela mesma? Enquanto grupo. Eu não entendi o que A categoria não é muito unida. Tá, então é um indivíduo. Tá. A gente percebe esse perfil bem claro, assim, nos pesquisadores. A tendência a se formarem seus feudos, se isolarem. Não que isso... Eu acho que, de certa forma, é assim que acontece. Porque você começa a estudar uma coisa e você se aprofunda muito naquilo, que aí você quer conversar com quem entende daquilo. Para você também te ajudarem a resolver as suas questões. E muitas vezes só você que entende daquilo, né? É porque... No Brasil, por exemplo. Aí você vai querer conversar com alguém de fora. Porque assim, como o doutorado, sei lá, você tem que colocar um tijolo a mais. Eu me lembro quando eu estava no colégio, o professor de história me contou lá que a tese dele era uma coisa muito específica da Igreja Católica num ano tal. E aí ele falou assim, eu apresentei o meu estudo, todo mundo ficou olhando e falou assim, deve ser. Porque
Ninguém sabia até então, né? Então agora que ele está sabendo pela primeira vez. Isso aí é na área de humanas, né? Então é bem isso, assim. E a sociedade, ela vê o pesquisador até como folgado, né? Folgado? Folgado, assim. Folgado, tipo, nossa, pra que você está estudando isso? Não vai ajudar ninguém. Pode até ser que não ajude ninguém. Agora, né, pô? Agora, por exemplo, na pandemia. Não. Então, pode ser que esteja ajudando hoje. Mas é inquantificável isso. Exatamente. Não é sobre isso, né? Então, a gente pegou uma roda, fez um foguete e tá vendo o universo observável lá longe. Pelo amor de Deus, as coisas acontecem uma hora. O conhecimento, ele é aplicável, né? Isso que eu quero dizer, assim. Um pesquisador que ele foi formado, ele desenvolveu aquela expertise no assunto. Quando veio a questão da pandemia, por exemplo, a gente foi pego de repente, né? Numa hora para outra, o Butantan teve que se readequar para uma outra necessidade. Então, assim, o Butantan começou a fazer algumas coisas que só foi possível porque os cientistas tinham capacidade de fazer aquilo, né? Eu digo assim, em termos do diagnóstico, por exemplo. A parte do diagnóstico no Butantan nunca foi um laboratório de análises clínicas com especialidade em fazer diagnóstico. Só que você tinha muitos cientistas que sabiam fazer a reação do PCR. Hoje, graças à pandemia, todo mundo sabe o que é um PCR, né? Ou pelo menos tem uma ideia, mais ou menos, que é o exame lá, né? Que pega... aquele negócio, quando o cotonete coça o cérebro, não é isso? Esse mesmo. Que arranca um pedaço isso. ali. E você consegue identificar o DNA. Então, graças a pesquisadores que desenvolveram o PCR é muito ruim. Então, as pessoas conseguiram... Pesquisadores que estavam no instituto, que sabiam fazer esse tipo de experimento, esse tipo de reação, conseguiram montar uma estrutura que, junto com o Instituto Adolfo Lutz, que é quem certifica os demais laboratórios, né? O Adolfo Lutz, ele é considerado como laboratório central, que ele dá licenciamento para os demais laboratórios. Então, eles conseguiram montar uma rede no estado inteiro, com mais de, acho que teve 12 ou 13 laboratórios. Institutos da agricultura foram fazer o PCR no diagnóstico. Então, eles conseguiram montar um esquema que supriu a demanda. No começo da pandemia, a gente sempre ouvia eles falando muito mal do Instituto Adolfo Lutz, porque o Adolfo Lutz está com as amostras paradas. Foi todo mundo pego muito de surpresa. Até o Estado conseguir se estruturar. Agora, você fica imaginando assim, um instituto que já tem poucos funcionários, né? Não tem concursos, os funcionários, eles trabalham, eles sabem fazer tudo, mas não tem muitos servidores. De repente, a demanda aumenta, sei lá, 100%, 200%. Eles não tinham nem na pandemia foi uma coisa inquantificável, né? Assim, logo no começo, era a amostra sendo acumulada. E a gente via, assim, eu ficava revoltada, sabe? Porque o jornal, ele mostra o quê? Ele mostra que o Instituto não está dando conta. Gente, mas mostra por que o Instituto não está dando conta. Mostra que está sucateado, mostra que não tem concurso, mostra que não tem geladeira para estocar as amostras. 3 porquinhos, né? que tem a casa de palha e vem o vento e já era. É isso, né? Tem que fazer a casa de tijolo, né? Então você tem que ter, tipo, um palácio, uma estrutura gigante, perfeita, sem ter recebido nenhuma condição para isso, né? E a mídia, né, os jornais, principalmente esses jornais mais midiáticos, assim, eles querem pegar o ponto fraco. Olha lá, a culpa deles, eles não estão dando conta. Tá vendo como o servidor público é folgado? É que eu tô falando do Globo News, entendeu? É exatamente isso. A cidade fala assim, não, peraí, privatiza isso aí. Não reajusta não. Não precisa. Pra quê? Aí depois fala assim, por que eles não estão entregando? Exato. Ineficientes. Mas exato. Tá vendo como eu disse para privatizar? Mas é uma coisa que eu fico revoltado, porque eles não pensam em mostrar o outro lado. Eles só querem mostrar que tá ruim. Mas se tá ruim, tem um motivo, né? Pra tá ruim desse jeito. Não tem investimento, não tem concurso, não tem... Até mesmo os equipamentos. Eu me lembro que na época... Porque você tem várias fases para poder fazer o diagnóstico. Você tinha que fazer a extração do DNA. Primeiro, que as pessoas pararam de trabalhar, os cientistas, os servidores lá do Lutz, todo mundo parou de trabalhar com o que fazia para ir lá
para um fluxo laminar abrir o tubinho do paciente para poder colher a amostra. Eles fizeram um mutirão, eles estavam todos voltados para isso, mas mesmo assim você vê a crítica da sociedade ou da mídia, né? Sempre sem querer entender por que chegou naquele ponto. Porque não importa, né? Não interessa, né? Se tentar entender as soluções, aí eles vão... aí não querem abrir essa ferida, né? Uma coisa que eu fiquei muito... Assim, eu comecei até a estudar na época. Por que a gente depende tanto do que vem de fora, do exterior, né? Na questão de produção de vacinas. Então, é bem complicado isso, porque o mercado externo... Bom, na realidade, assim, a questão de vacinas em si, ela está num estágio onde cada componente da vacina, às vezes, vem de um país, né? O Butantan, ele produzia algumas vacinas que aí ele parou de produzir porque as fábricas tinham que se readequar, até pelas normas da Anvisa, até conseguirem se readequar, ele importava o IFA e só envasava mesmo aqui. Então, assim, por que a gente não tem autonomia e não produz do começo ao fim as vacinas, né? Então, hoje o Butantan está seguindo nessa linha, né? De tentar fazer uma produção mesmo, do começo ao fim, de algumas vacinas que ele já fazia e parou, e de outras novas, igual essa agora da Coronavac, né? Os ganhos... Qual é o rol dos ganhos? Para deixar bem claro, assim. Com relação à independência do país, entendeu? É o país ser autossuficiente. Planejamento, previsibilidade, né? Tudo, né? Eu acho que assim, é você conseguir... Primeiro que você já está produzindo uma vacina específica para uma... Não estou falando assim que as que vêm de fora não sejam específicas para as doenças daqui. Mas é você ter uma vacina produzida contra a sua cepa daqui, conhecida... Mas é você ter autonomia, também não é autonomia, é você ter independência, né? Eu acho que assim, investir em ciência, investir em cientista, você se torna cada vez menos dependente de tudo que vem do exterior, sabe? Você consegue... A gente tem um exemplo muito interessante de um pesquisador, ele trabalha com o broto da batata. E ele vai nas escolas e mostra... Porque... A batata é uma cultura um pouco difícil, ela pega muitos fungos, assim, vírus na hora de plantar a batata. Não é tão simples, né? Então, ele conseguiu desenvolver uma cultura que ele falou assim, ele tem essa frase, né? Mais ciência, menos dependência. Então, assim, ele estudando, ele percebeu que você podia usar os brotos que saem da batata para poder plantar mais batata, sem precisar ter que importar o negócio que chama batata semente. E o Brasil importa essa batata semente. Mas não se aplica isso. Então, ele descobriu, ele tem um trabalho lindo, ele vai nas escolas, ele incentiva os jovens na curiosidade científica. E ele é apaixonado pelo que ele faz, entendeu? Mas você vê que as pessoas... Por que não é usado? Por que não é aplicado? Por que as pessoas não usam esse broto da batata... em vez de comprar a batata semente, sendo que a gente tem tecnologia para usar. Por que a gente produz tanta coisa e gasta tanto dinheiro? Importando muitas coisas. Então, a gente tem... Isso é um exemplo. Então, o que o Instituto tem que fazer? O Instituto ele tem que responder às demandas da sociedade de modo a tornar essa sociedade cada vez menos dependente de comprar coisas de fora. Né? Então, conseguir... Tem que vender para fora, né? Exato, mas não tem que vender para fora só algumas coisas, que é as monoculturas, os commodities, né? Tudo bem, isso impulsiona o país. Não, a gente tem que vender com esse valor agregado, é isso aí. Tem que vender coisas que... exatamente. Então, assim... A gente não pode transformar o Brasil numa fazenda enquanto os Estados Unidos e a Europa são a indústria, né, a tecnologia de ponta. Não, a gente tem que ser isso aqui também. A gente tem que ter a capacidade de transformar o nosso... agregar mesmo, né, valor nas coisas que a gente importa. Porque a gente acaba importando... Você tem que produzir quantidades absurdas, destruir o meio ambiente para produzir a cana ou o boi, não sei.
E aí você exporta, que o Brasil é o maior exportador, se eu não me engano, de carne de bovinos, né? Açúcar também, ele exporta muito. Então, mas você vê que a monocultura, primeiro que isso empobrece o solo, você deixa o solo fraco quando você produz só uma coisa. A soja também a gente exporta. Só que a gente poderia exportar muito mais coisas, né? Com esse valor agregado. No limite é aquilo, né? A gente vende a laranja barato e compra o suco de laranja, né? Exatamente. Exatamente. Mas assim, eu queria, né, Vitor, que vocês tivessem até... A gente pode conversar depois melhor sobre isso. A convidar pessoas de cada área, né? Sim, eu ia adorar. Eu sou uma pessoa, assim, eu tento saber um pouco de cada área, mas eu dou um monte de derrapadas, entendeu? Não, imagina. Mas eu acho que seria muito interessante conversar com pessoas, pelo menos, porque a gente tem, né, a agricultura, a saúde, o meio ambiente, pessoas que vão trazer exemplos mesmo, bem concretos, né? E eu acho que seria uma oportunidade muito interessante. E a gente pode conversar melhor depois, pensar em alguma forma de ajudar vocês também, né? Porque fortalecer o Estado, fortalecer o serviço público, fortalecer o papel de um instituto público, para a gente, é o que a gente está precisando nesse momento, né? Então, assim, quando vocês procuraram a gente, a gente falou, nossa, é isso. Tanto que, assim, a gente sempre quis ter essa troca, sabe? Poder falar de uma maneira mais simples, sem ter tanto... A gente tem até alguns vídeos no nosso site que a gente fez, uma campanha... uns vídeos assim, bem explicativos do que é um instituto. Então, por exemplo... Dá pra gente passar aqui daqui a pouco. Ah, legal. Eu coloco aqui. Por exemplo, lembra que o nosso colega lá naquela reunião, né, o João, ele começou de uma maneira... Eu falei, gente, nem eu sabia que a gente tinha tanta ciência assim no nosso dia a dia. Então, você acordou em uma cama que veio de uma madeira de uma madeira certificada. Quem certificou? Algum instituto de pesquisa que é responsável pela certificação daquela madeira, que vai dizer, olha, isso aqui não é uma madeira que está vindo do desmatamento, isso aqui é uma madeira que está vindo de uma área que pode produzir madeira para ser consumida. Você tomou o seu café, que pode até não parecer, mas tem muita pesquisa numa xícara de café, né? Então, assim, no nosso dia a dia, a gente tem tanta ciência, né? E mesmo tantos institutos de pesquisa de São Paulo envolvidos, que é fundamental, assim, levar esse conhecimento adiante. Mostrar o valor, né? Porque o nosso ponto é esse, assim, talvez seja porque a gente trabalha na área de arrecadação de impostos e a gente fica sempre vendo, assim, é muito normal a gente ouvir a sociedade dizer, eu pago muito, não tenho retorno. Tem retorno? Claro que dava para melhorar muito. A classe política não está honrando os impostos e os votos que elas têm, que ela tem. Ok. Ok não, está péssimo, né? Mas entendido isso, muita coisa o Estado faz. Muita coisa tem. Então, de certa forma, isso aqui é explicar, né? Onde está indo os recursos, o que está acontecendo. Olha só que coisa bacana você falou, né? Materializar, ilustrar no dia da pessoa todas essas pesquisas, né, que a gente produz aqui, né? Conhecimento que a gente produz. O conhecimento, né? É importante ter essa visão, que as pessoas consigam enxergar isso. Porque quando a gente fala assim, dinheiros de impostos, né? Eu fico pensando assim, até que ponto o governo quer abrir mão de tudo? Então, ele já abriu mão dos parques, quer abrir mão de cuidar dos parques, porque ele acha que isso não é função dele. Mas será que, assim, vai abrir mão de tudo, vai querer vender ou conceder para a iniciativa privada? Os impostos vão diminuir? Nunca baixou. Nunca. Se a gente pegar a curva lá, desde os anos 90, a FHC começou a privatizar tudo. Nunca baixou. Esse é o maior mito que tem. Não vai diminuir tudo aquilo que você paga de imposto. E aí esse dinheiro todo vai para onde? Tá queimando patrimônio nacional.
E esse dinheiro vai para onde? Aí, né? Tá indo para onde, né? É. Você tem uma lógica do orçamento público que não é parecido com uma lógica de orçamento familiar. Por exemplo, se você disser que na sua casa vocês estão no azul, não estão no vermelho, estão no azul, está sobrando dinheiro, isso parece ótimo. Agora, eu vi, era o prefeito de São Paulo, não me lembro agora, dizendo que assim, o caixa tá sobrando dinheiro pra caramba. Como que está sobrando dinheiro após uma pandemia, por exemplo? Então morreu gente que não precisava morrer? Como assim? Eu paguei imposto pra quê se está sobrando dinheiro? Exatamente. Eu concordo com tudo isso que você está falando. Eu vi, né? Acho que foi até num post, vocês compartilharam, né? Daqui de alguém que veio aqui. Como assim? Tá no azul? Não era para estar no azul. Então, assim, se está no azul é porque também não era para estar no vermelho. Mas só que você tem que estar investindo aquilo que tem. E aí tem mitos, né? Esse mito da dívida pública, por exemplo, que ninguém quer auditar, né? Não tem auditoria cidadã da dívida. Nossa, sim, total. Né? E aí, não, mas a saúde tem um rombo. Então, assim, o Dória, não sei se pode ficar dando nomes assim, mas, por exemplo, né? Pode. É porque o Dória é o símbolo da paz, né? Pode falar mal dele. O símbolo da paz são dois, a batata frita e o João Dória. A batata frita, veganos e carnistas se juntam para gostar, e o João Dória, a direita e a esquerda, se juntam para desgostar, né? Como ele conseguiu, né? Ele conseguiu uma proeza, né? Não, mas o que eu queria dizer é assim, quando teve a pandemia, no começo lá, ainda tem, não que já não tenha mais, mas assim, no começo da pandemia, ele usou a pandemia para justificar aquela reforma administrativa que prejudicou, era o PL 529, depois virou a Lei Complementar 17.293. Ele colocou no mesmo saco muitas coisas diferentes, foi essa que extinguiu alguns institutos, né? Então, assim, coisas nada a ver, ele colocou com a justificativa que não tinha dinheiro, que tinha que fazer cortes. Aí agora ele chega no fim do governo dele com a justificativa que tem muito dinheiro em caixa, 50 bilhões de dinheiro em caixa. Então vamos distribuir carros, que é o que o governador, o Rodrigo Garcia, fez, né? Assim que o João Dória saiu. Ele começou a viajar no interior para distribuir frota de ambulâncias, de trator, sei lá, ônibus escolar, tudo isso distribuindo. Então, assim, então tem muito dinheiro em caixa, vamos fazer isso. Só que isso é uma campanha eleitoral, né? Você concorda? Opa, dá carro? Para prefeituras. Então, assim, tinha lá todo o esquema, né? A programação no site, chamava Governo na Área. O governo ia lá e distribuía, então, para os municípios, carros e aí, justamente numa ocasião dessas, eu fui para uma fazenda da agricultura, na região de Catanduva, e o carro deles, eu juro, assim, o Instituto de Pesquisa, ele tem muitas fazendas no estado, os institutos da agricultura, que inclusive o governo também está de olho. Mas aí eu fui fazer uma viagem e fiquei até nessas fazendas, eles têm lugar, né, para as pessoas poderem ficar. O carro deles era uma caminhonete, mas muito antiga, sabe, assim. E você vê que precisava de uma nova. Não tem uma caminhonete nova para um instituto de pesquisa. Mas tem, porque isso não vai dar voto para ele, entendeu? Vai dar mais voto para ele se ele aparecer na frente de uma escola, doando um carro ou uma ambulância. Doa um veículo decente para um instituto de pesquisa, poder percorrer as distâncias, que muitas vezes tem que fazer o reconhecimento da área, tudo. Isso eu acho que não vai dar voto. Então, eles não lembram, eles esquecem, né, dos institutos, né, de dar essa infraestrutura mínima, assim. Então, eu lembro, assim, para mim ficou bem marcado. E a gente não está investindo no futuro, né? Não, de jeito nenhum. Eles ainda querem... investir na ciência é isso, né? Exatamente. Eles ainda querem vender essas áreas. A gente chegou num ponto que Não, acho que tem coisa que é melhor eu não falar. Né? Tudo bem. Mas, por exemplo, pessoas que falam assim, na extinção dos institutos, por exemplo, colegas meus que estavam lá defendendo o seu instituto, pessoas na Assembleia retrucavam assim,
por que você está preocupado? Você não vai perder o seu salário. Entende assim, a diferença? Então, a pessoa está lá lutando para tirar aquele instituto daquele PL. Não era PL, projeto de lei, né? Lutando para tirar o instituto daquele PL. Chega um outro que está num cargo, lá um deputado, ou até chefe de líder de alguma bancada, líder do partido. Mas por que você está preocupada com esse instituto? Você não vai perder o seu salário. Entende? Então, você vê que o servidor está lá defendendo aquilo que ele acredita. Ele acredita que aquele instituto, o papel dele é conseguir fazer aquele trabalho, né, que ele sempre fez, defender ou aumentar as áreas verdes, alguma coisa assim. E alguém fala, não se preocupa com isso, você não vai perder o seu salário. Não é questão disso, né? E outra frase também bem emblemática, a gente chegando assim numa reunião, e aí o deputado fala, você é de tal região, né? Porque pesquisadores do interior, São Paulo tem muitas fazendas, né? Então, o deputado chega e fala assim, você é lá do interior, já falei que eu queria aquela fazenda lá de vocês. Sabe, assim? Que isso? Vocês podiam vender aquela fazenda para mim, entende? Como se fosse coisa do pesquisador que não quer vender. Não é isso. O olho grande cresce, entendeu? Então, muitas vezes, essas fazendas estão em regiões muito próximo da cidade, que já são muito valorizadas. Então, tem especulação imobiliária que fica de olho, né? E na hora de vender, vai vender barato, né? Porque a gente sabe que está ali o Exatamente. Exatamente. Não vende pelo preço que vale. Mas não é isso, não vale. Não tem preço que pague. Porque são culturas que são desenvolvidas ali, que você precisa de anos para testar uma terra mais própria, ou como que vai ser melhor uma adubação, né? Então, são coisas que não se comparam, são coisas que não têm um peso. Não dá para você vender. Não dá para você vender uma cultura aqui de um fungo que protege uma doença por R$8.000. Entende? Porque aquilo tem muito conhecimento agregado naquilo, sabe? Então, é muito triste a gente ver que as pessoas não entendem. Mas, ao mesmo tempo, iniciativas como essa, eu acho que vão tornar essas coisas um pouco mais claras para a população. É o que a gente espera, né? Como associação que defende os institutos e os pesquisadores. É isso. Então, já que você tocou nesse ponto da associação, voltamos para a entidade, o que você acha da gente colocar o videozinho aqui? A imensa maioria dos brasileiros toma café diariamente. Você é um desses? Então deixa eu te contar uma coisa. Em 1920, o estado de São Paulo era o maior produtor de café do país, mas quase perdeu toda a sua produção para uma praga, a broca do café. A solução foi convocar uma equipe de pesquisadores para salvar a lavoura. Deu tão certo que a iniciativa gerou uma entidade permanente de pesquisa, o Instituto Biológico. Então hoje, você pode tomar seu café em paz, inclusive porque o Instituto Agronômico de Campinas garante sua qualidade, através dos estudos desenvolvidos no Centro do Café. Prefere café com leite? Tá tudo bem. Porque o Instituto de Zootecnia e a Apta Regional asseguram que as vacas estejam sempre saudáveis, e o Instituto de Tecnologia de Alimentos estuda as embalagens e técnicas de preservação para esse leite. E uma frutinha no café da manhã? Vai bem, né? Então conheça o trabalho do Instituto de Economia Agrícola, que estuda as formas de comercialização dos produtos, para que essa fruta chegue melhor até a sua mesa. Eu falei mesa? Se for de madeira, fique sabendo que o Instituto Florestal desenvolveu uma tecnologia para combater o comércio ilegal de espécies ameaçadas, e que o Instituto de Botânica tem atuado para o reflorestamento de áreas degradadas. E se você se preocupa com o meio ambiente, sabe como os recursos hídricos são importantes, o Instituto Geológico, com apoio do Instituto Geográfico e Cartográfico, conduz uma série de pesquisas sobre o aquífero Guarani. A qualidade da água que consumimos também é uma preocupação do Instituto Adolfo Lutz, além de cuidar do controle epidemiológico de doenças como dengue, febre amarela, sarampo e gripe H1N1. Nessa batalha contra as doenças, você também conta com o Instituto Butantan e sua relevância internacionalmente reconhecida na saúde pública. Ufa, é muita coisa. E, na verdade, é tudo isso e muito mais.
Os institutos de pesquisa de São Paulo, em parceria com outras entidades do Brasil e do mundo, produzem ciência que beneficia do seu cafezinho à saúde da população, da economia ao meio ambiente do país. Para que essa grande rede continue funcionando bem, cada um dos integrantes importa. Imagine perdermos essa fonte de conhecimento, produção, serviços, formação? Nem pensar, né? Então apoiem os institutos, compartilhe esse vídeo e para acompanhar as novidades, curta a página do Facebook da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, APQC, em defesa da pesquisa científica, dos institutos e dos pesquisadores do Estado de São Paulo. Nossa, maravilhoso. Bem didático, né? Muito. A gente colocou, assim... Tudo, né? Cada etapinha do nosso dia, né? Esse aí a gente fez um principal com todos, depois a gente fez um por secretaria. E o único instituto que foi o sortudo que ganhou um só para ele foi o Itaú. Porque acho que tem... Sabe que é incrível, sabe? Mas quando a gente fala naquela questão que os pesquisadores são muito assim... Aí as pessoas começaram a reclamar, os próprios pesquisadores. O quê? O Pesca só saiu aquela frase? Entende? As pessoas não têm aquela visão do todo. Então, por exemplo, não dá para você falar dos 17 institutos, você vai passar os 2 minutos e meio falando o nome dos institutos. Entendeu? Então, aí... Sim. Então, assim... Mas aí eu não sei, porque isso foi na gestão anterior, né? Que fizeram um só do Itaú. Eu não sei por que fizeram um só do Itaú. Seria muito legal se tivesse um de cada instituto, né? Um vídeo desses de cada mesmo, para a gente poder mostrar a importância e a relevância. Mas, assim, só para dizer que ainda assim foi alvo de crítica dos nossos próprios colegas, né? Aí, acha o que é do meio ambiente? Foi uma experiência humana tão boa ver esse vídeo tomando um café. Gostei daquela parte assim, porque passa madeira, eu disse madeira, aí vai e fala do Instituto. Você gosta de andar de bicicleta? Já presenteou alguém com uma flor? Tem uma mesa de madeira em casa? Quer que saia água limpa da sua torneira? O que isso tudo tem em comum? Conhecimento científico. Não entendeu? Então escuta só essas histórias. O Brasil é o maior produtor de resina de pinos do mundo. E isso só foi possível graças aos melhoramentos genéticos produzidos por pesquisadores do Instituto Florestal. Essa resina é usada para fazer desde pneus até chicletes, passando por tintas e perfumes. E é pensando em preservação que o Instituto Florestal usa a ciência e a tecnologia para produzir conhecimento sobre nossa biodiversidade. Os trabalhos são de ponta, mas tem muita história por trás. Esse é Frederico Carlos Reni, um dos mais importantes botânicos e ambientalistas brasileiros. No começo da sua carreira, foi um dos cientistas que participaram da Comissão Rondon. Já em São Paulo, Reni criou o Jardim Botânico, um incentivo à preservação e ao amor pelas plantas. Alguns anos depois, nasceria o Instituto de Botânica, hoje consolidado como importante centro de pesquisa e de ensino. Aumentar o conhecimento sobre o país também é missão do Instituto Geológico, com seus estudos sobre as nossas rochas e terrenos. Esses conhecimentos e trabalhos são o ponto de partida para enfrentarmos grandes desafios ligados à perda dos serviços ecossistêmicos e ao equilíbrio do bem-estar humano. Para ajudar a espalhar a ciência e formar os cidadãos do futuro, muitos institutos também recebem visitantes em suas áreas protegidas, espaços e museus. Esse rico passado e esse olhar para o futuro é que guiam até hoje os institutos de pesquisa de São Paulo. E isso é só uma pequena parte da história e do trabalho dessa rede.
Entendeu porque a pesquisa científica de caráter público tem tudo a ver com você? Então ajude na preservação desse patrimônio. Curta a página da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo e acompanhe as novidades. A PQC, em defesa da pesquisa científica, dos institutos e dos pesquisadores do Estado de São Paulo. O governo não valoriza como devia nada disso, né? Nem sabe o que a gente faz. Pra você ter uma ideia, eles perguntam pra gente o que os institutos produziram. Pra gente, que nós somos uma representação de classe. Então, assim, além deles quererem destruir o que tem, né? Ele acha que a gente que tem que dar para eles a lista do que está sendo feito pelos institutos, do que a gente produz, do que a gente pesquisa. Por exemplo, né, a nossa estrutura ela é um pouco complicada porque são as 3 secretarias independentes: a saúde, o meio ambiente e a agricultura. No entanto, o conselho de todos os institutos junto fica numa 4ª secretaria, que é a do desenvolvimento econômico. Porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, São Paulo não tem mais a secretaria. Não sei se o desenvolvimento econômico e científico. A Secretaria Científica está dentro do desenvolvimento econômico. Isso. Não tem mais uma Eu até me assustei quando... Assustei não, mas assim, me chamou a atenção. Não tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não existe. Né? Secretaria de Ciência e Tecnologia independente não existe. Igual ao meio ambiente. Não existe a Secretaria do Meio Ambiente. O meio ambiente está ligado na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que é acima. Já dá para a gente perceber... As prioridades, né? E, por exemplo, assim, a infraestrutura, o que vai ser construído e o meio ambiente lá dentro. Então, ele é secundário lá dentro, ele não tem... ele está subordinado ao interesse da infraestrutura. Né? Isso já diz tudo. Então, recompor também uma secretaria só para o meio ambiente é uma coisa que a gente luta para isso. Né? A gente sempre quer que... A gente está sempre indo atrás. E a mesma coisa para ciência e tecnologia. Então, porque tem uma tensão, né, assim, entre agricultura e o meio ambiente. Então, você precisa separar as partes para cada uma poder legitimamente ficar isento e buscar um interesse que é melhor para ela, né? Eu acho. Em uma outra instância que tem que pacificar. E você tem que ter uma pessoa na Secretaria do Meio Ambiente que seja um ambientalista. Não que seja um... Ministro do Desmatamento, né? Por exemplo, como foi o Ricardo Salles, né? Que, inclusive, o professor Ricardo Galvão deu um tapa nele na Globo News. Você viu aquilo? Então, eu não assisto a Globo News. Pá! Vai muito bom. Não vai dar tempo, porque a entrevista acho que é meia hora, sei lá. Mas enfim, depois eu te mando no WhatsApp. E eles estão juntos? Eles aparecem? Não, porque o Ricardo Galvão era diretor do INPE e viu lá nas fotos, estão matando tudo aqui. O Ricardo Salles falou, não, seu comunista. E aí começou uma brigalhada, e aí, enfim... Eu acho que foi essa entrevista que aí o Ricardo Salles falou do mico-leão dourado. Então, porque os dois já tinham saído se não me lembro, governo. Era isso. Os dois já tinham saído. Então, o Salles ainda não, Então, aí foi o Salles e o Ricardo Galvão. Aí, nossa, foi uma coça muito bem dada, né? Quer dizer, ele lavou a alma dos brasileiros falando aquilo, né? Não, eu acho que sim, foi logo no começo, então, né? Quando o Ricardo Galvão foi afastado do INPE. Sim. Sim, então eu lembro, eu assisti, sim. Mas é exatamente isso. Não tem um ambientalista, não teve na história da Secretaria do Meio Ambiente um ambientalista. Não teve. A gente fez esse levantamento. O Salles já foi daqui também, né? O Salles foi o secretário da Infraestrutura e Meio Ambiente. Desmatou tão bem que subiu pro federal, né? Ele alterou mapa, ele fez coisas para favorecer mineradora. E quanto a isso, ele foi até condenado. Alterou mapa feito pelos professores da Universidade de São Paulo, pelos pesquisadores. Ele foi lá e alterou as bordas do mapa. Então, quanto a isso, ele foi até condenado para essa questão. Por isso que eles falam de improbidade administrativa, que ele foi condenado. Mas ele se deu bem, né, no governo. Porque quando ele passou para o governo federal, a gente já sabia o que vinha por aí. Opa! A gente já tinha experiência. Porque realmente ele foi um desastre para o estado de São Paulo. Não que o que veio depois tenha sido muito melhor, mas assim...
quando eu fiquei sabendo dessa informação, eu achei inacreditável. O Estado de São Paulo nunca teve um secretário do meio ambiente que tenha sido um ambientalista. E aí a gente vê hoje essa notícia, eu fiquei assim, sem reação. Quando lá na Europa, que está tendo aquela onda de calor, que vai chegar em mais de 41 graus, acho que em Londres, não sei, coisa que era para... Eles estavam esperando isso para 2050, já vai acontecer agora. Eita. Já está acontecendo. Né? Então, assim, o aquecimento está vindo muito mais acelerado do que eles estavam esperando. Provavelmente não tem o que possa ser feito para parar isso, né? Esse aquecimento. Então, assim, e continuam negando a ciência, né? Em vários aspectos. É aquele filme lá do meteoro. Não olhe para cima, né? Não é do meteoro, né? Tá vindo, Leonardo DiCaprio, não é isso? Que passou agora recentemente. Isso, né? aquele filme é muito bom. Exatamente e ele nem foi... Ele foi feito exatamente para a causa ambiental, mas caiu como uma luva na pandemia, né? Em cima dos negacionismos e tal, né? As coisas acontecem na nossa frente e a gente não quer ver. E as pessoas... Mas eu acho que aí já entra em outras filosofias, assim. Dá para tentar viajar um pouco, mas a questão da ciência não deveria estar sendo tão mal vista, ou com tantos negacionismos assim. Só para a gente ter esse registro, assim, qual que é a trajetória, assim, o histórico do desmonte na ciência, os cortes, para quem está em casa entender o que vem acontecendo, o que está acontecendo? Em nível federal, né? Em nível federal, a gente vê que o que está sendo investido hoje em ciência no Brasil é o mesmo montante do que foi investido há mais de 10 anos atrás, mesmo em questão corrigida. Né? Nossa! Sim, é muito... Então, exatamente a inflação é o desvalor, né? Não teve um aumento e ainda teve uma diminuição, né, do que foi investido em nível federal. Em São Paulo, o que faz parte do sistema paulista de ciência e tecnologia? Além dos institutos, as universidades públicas de São Paulo, que é a USP, Unicamp e a Unesp. E aí entra também a FAPESP, como a Fundação de Amparo, né, a pesquisa em São Paulo. Mas a gente vê que em algum momento da história, os institutos de pesquisa ficaram parados, assim. Não houve um acompanhamento, parados em termos de reconhecimento, em termos de investimento. Os pesquisadores, como eu estava falando no começo, é uma carreira que começou em 1975. Se a gente começa a avaliar a questão histórica do Estado, a carreira foi criada porque, então, quem trabalhava nos institutos antes, aí, na época? Então, quem eram? Eram biólogos, agrônomos, engenheiros. Não existia uma carreira só para pesquisadores. Tá? Essas pessoas que trabalhavam nos institutos, como com essas categorias, né, independentes, elas foram migrando para a universidade. Então, o instituto ele veio como uma escola formando pessoas no conhecimento científico. Muitos institutos têm pós-graduação, né? Muitos institutos atendem o critério de ter a pós-graduação em si, mas as pessoas iam lá aprofundar seus conhecimentos, né? E aí, em um certo momento, foi necessário se criar uma carreira de pesquisador, porque estavam perdendo muitos dos talentos que os institutos formavam, porque pela questão salarial tudo. Então, foi criada uma carreira nos moldes das universidades, também em 6 níveis, igual os professores universitários têm. Então, a gente foi criado com base nos como se fosse assim, a gente foi, os docentes foram, a gente usou o modelo dos docentes universitários, sempre pensando que o trabalho que os institutos fazem é muito parecido com o de uma universidade, né? Mesmo a questão de dar aula, de orientar, porque muitos pesquisadores orientam os alunos de pós-graduação. Então, a gente tem
que a gente chama de equivalência, paridade com os professores universitários. No entanto, as universidades, em uma certa época, elas ficaram autônomas, né, e conseguiram aquela verba do ICMS para poderem É ICMS, né? A verba, acho que é 9% do ICMS, é destinado só para as universidades. Elas viraram uma autarquia, certo? Quando você é uma autarquia, você já tem essa verba destinada, você vai conseguir... Você que manda naquilo. Você não depende mais de um secretário. Despolitiza, né? Eu acho que sim, essa que é a palavra, né? Então, você não depende de um secretário para dizer quanto vai ser investido em funcionário ou em infraestrutura. Não, você consegue gerir aquele montante. Quando elas se tornaram uma autarquia, aí os institutos começaram a não acompanhar mais, em termos salariais, né, o salário dos docentes, e foi gerando voltando naquela situação que estava inicialmente de desvalorização dos profissionais, evasão de pesquisadores que vão procurar trabalhos em outros locais. E aí a carreira foi desvalorizando. Então, assim, é um histórico, né? São vários momentos marcantes na carreira de pesquisador, né, dos institutos, a partir do momento em que foi criado os pesquisadores, a carreira de pesquisador científico. Hoje a gente está num momento em que a gente vê, primeiro, uma ausência de concursos, mais de 20 anos em algumas secretarias que não tem concurso. Isso é muito grave, né? É muito grave porque você não repõe as pessoas que estão aposentando, você não dá continuidade em algumas pesquisas que estavam sendo feitas, que são promissoras. Então, você fica parado no tempo, né? É como se os institutos fossem ficando cada vez mais para trás. Então, em algum momento, aconteceu essa ruptura que fez com que os institutos não acompanhassem o desenvolvimento que aconteceu no estado de São Paulo. É como se a gente tivesse sido deixado de lado ali num cantinho, até chegar num ponto que a gente acha assim, agora então a gente está até atrapalhando, sabe? Que é quando eles extinguiram 3 institutos, né? Então a gente chega num ponto, então estamos atrapalhando o Estado, assim, é o que eles pensam. É a narrativa, né? É a narrativa que eles querem colocar em cima da história dos institutos. Mas, na verdade... qual era a pergunta que você tinha feito inicialmente? O histórico de desmonte. Olha, acho que caiu alguma coisinha aqui em você. Aqui, assim. Pronto, saiu. O histórico de desmonte começou... Eu também não sei precisar quanto começou, mas eu sei te dizer que, no momento, a gente está com 8.000 cargos vagos, 3.000 cargos preenchidos, considerando as 3 categorias, né, aproximadamente. E vai indo assim, a gente não tem muita perspectiva. Um concurso que era para ter um concurso na área da agricultura, que é a área que não tem há mais de 20 anos, era para ter 70 vagas, estão falando que provavelmente pode ser que tenham 37 vagas. Então, assim, a tendência é contratar pesquisadores agora por projeto, não mais por concurso, que se solidifiquem na carreira, né? Vão trabalhar por um período. É a modernização, né? Que eles querem colocar como... abre aspas, modernização, fecha aspas, né? Exatamente. Eles chamam de modernização porque eles não têm a... Então, a iniciativa privada é isso, né? Assim, eu vi um documentário no Netflix, alguma coisa assim, de empresas que cresciam muito, e aí era assim, a empresa saía comprando outras que estavam em baixa, mas tinha potencial, investia nela para ela crescer, e ia cortando coisa dentro da empresa comprada, e às vezes até mudava a fórmula do produto, né? Enxuga custos, inclusive mudando a fórmula do produto em si. E isso chama eficiência. Então, quer dizer, aí você pega um cara tipo Dória, o cara faz isso nas empresas, na vida, aí ele vem para o Estado, aí corta os serviços para a população,
não paga funcionário, eu chamo de não pagar funcionário, não dar reajuste. Eu não paga funcionário plenamente. E fala, olha só como é que eu sou um bom gestor, isso aqui que é um estado eficiente. Exatamente. E aí você pergunta o que faz o Rodrigo Garcia. Em plena pandemia, ele extinguiu também a SUSEM, né? A SUSEM é a Superintendência no Controle de Endemias. Superintendência no Controle de Endemias. Ou seja, não era pandemia. É endemia. Endemia são aquelas doenças que ocorrem de forma endêmica por certos períodos, tá? Tipo a Covid, né? Depois que deixa de ser uma pandemia no mundo, né? É tipo Porque a dengue. O Brasil ficou uma coisa... Agora eu nem sei mais o que é classificado a Covid. Mas já ficou assim, né? Mas, por exemplo, a dengue, que ocorre em períodos, tá? Períodos de endemias que vai acontecer. Existe um vídeo dele falando que ele está extinguindo a SUSEM, como ela foi extinta também, junto com o Florestal, no mesmo projeto. Ele extinguiu esse outro instituto, que é a SUSEM, porque para que precisa de um órgão que estuda endemias, né? A gente está numa pandemia. Então, assim, ele não sabe. Não. Ele não sabe. E você vê que a importância da SUSEM no controle da dengue, zika, chikungunya. Eles fazem em todo o estado o treinamento de técnicos que vão de casa em casa para ver como que está a situação dos vetores, dos mosquitos transmissores. Então, é uma total desconhecimento. E o Rodrigo Garcia ele ainda se gaba de que ele estava no governo há muito tempo, né? Hoje o discurso dele ele foi de governador que ele... de fato, né? Ele que foi governador de 40, fato. Dória tirava selfie. sei lá, 20 anos no governo, no estado de São Paulo. Mas ele não sabe o que a SUSEM faz, entendeu? E vamos extinguir a SUSEM, Então, assim, é muito complicado tudo isso que está acontecendo. Pois é. Vixe, esse é o problema, né? Da gente falar da conjuntura do Estado, porque a gente precisa ter novos horizontes. A coisa está muito... É muito escateamento, né? Muito escateamento. Deixa eu, então, vamos caminhar para o final. O meu xará ali já levantou a placa, escrito 10 minutos. Então, deixa eu te perguntar, Patrícia. Quero te agradecer o tempo seu, né? Muito obrigado mesmo por contar para a gente o que os pesquisadores fazem, explicar mais sobre a ciência. E aí eu vou pedir para você fazer uma consideração final e, se puder, incluir nisso também, assim, como que quem gostou pode acompanhar a associação, site, redes sociais, como que acha o trabalho de vocês. É isso. Tá. Então, a nossa associação, a gente tem um site que é www.apqc.org.br. Nesse site, a gente tem a descrição, né, a lista dos 17 institutos que a gente representa. Além disso, a gente sempre tem uma reportagem sobre algum assunto relacionado com ciência ou coisas que são importantes que saiam nos institutos. Eu acho que vale a pena clicar lá, né, no APQC e ver o que está sendo feito nos institutos. Como uma consideração final, assim, um retrato do nosso desmonte, né, do que a gente está sentindo hoje na pele. Então, eu tenho algumas coisas básicas, assim. A gente necessita urgentemente que ocorram concursos para que sejam absorvidos pesquisadores científicos, que a gente possa dar continuidade nas muitas pesquisas que são feitas e que muitas vezes são interrompidas, ou por falta de verba, ou porque o pesquisador aposentou. As pesquisas são fundamentais, né, para o Estado ter essa autonomia e se desenvolver até mais economicamente. Então, concurso para pesquisador é muito importante. A valorização, né, dos pesquisadores, dos servidores, todos que trabalham nos institutos, tendo uma
uma correta recomposição salarial para todos. Então, a gente espera que ocorra, né, de uma forma, se acontecer, de mudar o governo, que isso seja revisto, essa política de salário, assim, que seja revista. Recomposição, os concursos. E... É só me deixa trabalhar bem, né? E não tira mais meus institutos de mim, não extingue o instituto, sabe? Porque extinguindo o instituto, ele está tirando o chão de pessoas que ficaram vários anos da vida delas fazendo uma atividade, de repente não tem mais aquele instituto, com o pretexto de que vai modernizar, mas não modernizou tanto quanto deveria. E além do nosso site, a gente também tem um Instagram, que é @aapqc. É no Twitter. A gente tem no Instagram. É no Instagram também, né? Tem no Instagram também, APQC. O nosso Instagram, ele é bem interessante porque ele sempre tem algum post relacionado às coisas que são desenvolvidas no Instituto, né? Então, olha, tem muita coisa, muita então coisa ele é interessante. informativo, assim, ele tem valor para a sociedade, né? Tem, além muito, dos associados, né? Sim, não é assim um Instagram de representação da nossa classe. A gente quer mostrar para a sociedade que o que a gente faz é importante, né? Esse é o caminho do serviço público. E tem muitos... o que é bom, né? Porque é rápido, né? No Instagram, mas tem muitos posts assim que são muito interessantes. Vai desde a joaninha até uma alga que pode ser usada como um adubo, né? A joaninha como um controle biológico de praga, a alga que pode ser usada como adubo fertilizante, em plena época de guerra, né, com a Ucrânia, que falaram tanto dos fertilizantes, e a gente tem algas aqui no nosso litoral que poderiam ser aplicadas. Então é isso, é conhecer e fazer com que pessoas que possam usufruir, né, do que é estudado nos institutos, que elas tenham um conhecimento cada vez maior das coisas que a gente faz. E eu agradeço a oportunidade. E eu queria mesmo assim que viessem outras pessoas. Bora voltar. Não precisa ser eu, não. Foge da raia também não. Mas, assim, eu queria muito que viessem outras pessoas para poder falar um pouco mais aqui sobre os seus institutos, o que fazem. Eu acho que a gente pode começar uma parceria bem legal, assim. Espero que vocês tenham muito sucesso com o programa de vocês. No que depender da gente, a gente vai divulgar bastante. Obrigado demais, viu, Patrícia, por você vir aqui. E a gente, naquela vez que a gente conversou antes, eu já falei, né, a historinha da vez que eu fui lá nos Estados Unidos, né, que minha tia foi morar lá. E aí eu entendi uma coisa da cultura deles, que é quando eles encontram um militar aposentado, por exemplo, eles viram para esse servidor e falam: obrigado pelo seu serviço. Eu achei aquilo muito bonito. Então, eu quero terminar falando para você e para todos os pesquisadores, né? Obrigado pelo seu serviço, obrigado pelo meu cafezinho, que estava uma delícia hoje. E é isso, obrigado demais. Para você que gostou da nossa conversa de hoje, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha. É isso aí, até a próxima e um abraço.